meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O aditivo corretamente selecionado no óleo para o motor aumenta ligeiramente o recurso de motores com uma quilometragem enorme. Permite eliminar parcialmente os vazamentos sob as juntas e vedacões de óleo, aumentar a compressão, reduzir o ruído e o consumo de combustível. Mas o uso de aditivos em motores que podem ser reparados pode reduzir drasticamente sua vida útil. Todos os aditivos são divididos nas seguintes categorias: detergentes, revitalizantes, selantes, melhoradores de óleo. Aditivos detergentes para óleo de motor. Formação de depósitos de carbono e depósitos de verniz. Essas substâncias são usadas para remover obstruções nos canais do sistema de lubrificação durante as trocas de óleo, o que é especialmente importante para um motor a diesel desgastado. Nesses motores, uma grande quantidade de produtos de combustão de combustível entra no cárter e se mistura com o óleo, formando depósitos nas paredes dos canais e cilindros, bem como nos anéis de pistão ou coqueficacal. Por isso os aditivos de limpeza são frequentemente chamados de agentes de craqueamento. A coqueficacal das passagens do virabrequim é particularmente perigosa porque leva à lubrificação prejudicada das camisas principais e das bielas. A pressão de óleo padrão é insuficiente para bombear a quantidade necessária de lubrificante através de canais finos, endurecidos ou sujos. Se isso acontecer, o motor precisará de reparos sérios. O uso dessas substâncias é justificado somente antes da troca de óleo. Caso contrário, elas reduzirão muito a vida útil do motor, pois reduzem a espessura da película de óleo que se forma nas peças. A graxa liquefeita por lavagem não fornece lubrificação suficiente em velocidades médias e altas, bem como durante a operação sob carga, e provoca vazamentos sob as vedacões e juntas de óleo. Isso é particularmente perigoso para motores a diesel devido ao alto torque. Os aditivos de limpeza de alta qualidade da Liqui-Moly, Hygge, Lavrar e outros fabricantes confiáveis contêm agentes antiaderentes que evitam danos às superfícies de atrito. Mas mesmo esses reagentes não devem ser usados em um motor que esteja funcionando sob carga. Afinal de contas, os solventes orgânicos, que são a base desses aditivos, alteram a composição química do lubrificante e a espessura da película protetora. Tudo isso se aplica totalmente tanto aos aditivos de 5 minutos quanto aos aditivos que são aplicados 200 a 300 km antes da troca de óleo. Revitalizantes. Essas substâncias são usadas para eliminar danos à superfície externa das peças metálicas que sofrem atrito, resultando em redução do consumo de óleo e combustível, aumento da compressão e da potência da unidade de potência, partida mais fácil de um motor frio. Os revitalizadores de alta qualidade da Liqui-Moly, ADO e outras empresas prolongam o recurso do motor desgastado e que precisa de reparos por 10 a 20 mil quilômetros. Um efeito semelhante prometido pelos fabricantes dos aditivos Suprotec. O princípio de ação desses reagentes é simples: micropartículas de cerâmica do tamanho de várias dezenas de moléculas, juntamente com graxa, chegam às superfícies metálicas danificadas. A alta temperatura e a pressão resultantes do atrito levam à sua polimerização. Essas partículas aderem ao metal e acumulam massa até encontrarem outra superfície de atrito. O processo de polimerização leva muito tempo, portanto, ao mesmo tempo em que a camada de reparo é selada, ela é triturada pela segunda superfície de atrito. A revitalização da superfície do cilindro resulta na redução do consumo de óleo. No entanto, os revitalizadores não podem substituir totalmente o reparo, pois a resistência de contato da cerâmica e do metal é insuficiente. E a redução do consumo de lubrificante e combustível é um fenômeno temporário. Seu uso é justificado apenas para um curto período antes do reparo ou da venda do carro. Em todos os outros casos, os revitalizadores reduzem seriamente a vida útil do motor devido à deterioração das propriedades antifrical do lubrificante e causam arranhões nas camisas e nos munhões do virabrequim. No entanto, as opiniões sobre a utilidade e os danos de aditivos como Suprotec ou Liqui-Moly ainda são divergentes. Selantes. Os fabricantes afirmam que os selantes aumentam a viscosidade do lubrificante ou fazem com que as vedacões de borracha inchem. Isso é necessário para eliminar vazamentos causados por juntas soltas e vedacões de óleo desgastadas.
Na verdade, esses aditivos não evitam tanto os vazamentos de óleo quanto reduzem a vida útil da unidade de potência. Há muitos canais finos no sistema de lubrificação, a tela receptora de óleo, virabrequim, bielas, camisas, em que o uso de óleo mais viscoso do que o necessário leva a problemas sérios. A redução do suprimento de óleo resulta em maior desgaste das peças metálicas, o que é muito mais perigoso do que um pequeno vazamento através de uma gacheta ou vedação de óleo. Para vedacões de óleo, não são usadas apenas borrachas naturais ou sintéticas, mas também poliuretano. A composição química dessas substâncias é diferente, portanto, os solventes universais que reduzem a viscosidade do lubrificante são adicionados aos aditivos. Essas substâncias não apenas eliminam os vazamentos aumentando o volume dos retentores ou colares, mas também reduzem sua resistência e a pressão do óleo, o que é perigoso para os motores a gasolina e a diesel. Tudo isso se aplica tanto a selantes baratos quanto aos produtos dos líderes de mercado, Liqui Moly, Mobil, Shell e outros. Aditivos para óleo de motor que melhoram as propriedades do óleo. Os seguintes tipos de aditivos estão disponíveis comercialmente para melhorar as propriedades do óleo: anti-espumante, retardador de oxidação, prevenção da corrosão de peças metálicas, melhoria da aderência e da lubricidade, antifrical, aumento da compressão, a pressão. Nos cilindros, há por exemplo, Suprotec, redução do consumo de óleo e combustível, antiaderente, combinados. Os fabricantes de aditivos descrevem de forma detalhada e colorida as vantagens dessas substâncias, omitindo o fato de que os fabricantes russos e estrangeiros de óleos para motores introduzem todos os aditivos necessários na composição de seus produtos. Isso se aplica tanto aos líderes de mercado Liqui Moly ou Castrol quanto a empresas de fora, como Rosneft, TNK ou Lukoil. Cada fabricante mantém em segredo a composição química dos aditivos do óleo básico, portanto, não se sabe o que acontecerá após a adição de uma nova porção de reagentes. Isso é especialmente verdadeiro para um motor a diesel devido às cargas mais altas nos anéis do pistão e a uma grande quantidade de gases do cárter. O autor do artigo testemunhou a aplicação do aditivo complexo original da ADO em um Opel Omega 1986 com um motor injetor C20NE. Em condições de uso e óleo Castrol Magnatec 10W40. Após 1,5 mil km de óleo e aditivo, a vedação de óleo do eixo de comando de válvulas não conseguiu manter a pressão padrão, resultando em um consumo de óleo de 4 litros por 100 km. O carro com o motor batendo percorreu então cerca de 200 km até a cidade mais próxima. Depois de substituir o retentor de óleo e colocar óleo novo, o barulho desapareceu. A autopsia diagnóstica do motor mostrou obstrução dos canais do virabrequim e um leve desgaste dos diários e camisas. O efeito antigripante do aditivo foi excelente, mas todo o resto resultou em danos ao motor normal e reparos caros. Quando um aditivo de óleo de motor é benéfico. Um motor com manutenção completa e ajustado, abastecido com óleo de alta qualidade e adequado para a viscosidade, não precisa de nenhum aditivo. Afinal de contas, os fabricantes de óleo de motor colocam todos os aditivos necessários neles. Portanto, qualquer aditivo apenas reduz a vida útil do motor. Se o motor tiver uma quilometragem alta, o uso de aditivos aumentará a vida útil antes do reparo em 10 a 20 mil quilômetros, mas não eliminar o problema. Muitas vezes, os aditivos são usados para eliminar os sintomas de mau funcionamento em motores com alta quilometragem. Os revitalizadores aumentam a compressão, reduzem o consumo de óleo e, juntamente com os agentes antigripantes, eliminam a batida de camisas desgastadas sem alterar a vida útil do motor. O efeito de seu uso dura de 3 a 5 meses ou de 1 a 3 mil quilômetros. Em conclusão, o uso de aditivos de óleo para motor pode ser visto tanto como uma solução eficaz quanto como uma armadilha. Embora alguns produtos possam realmente oferecer benefícios, como a redução do atrito e a melhoria da eficiência, é fundamental que os consumidores façam uma pesquisa cuidadosa e considerem a qualidade do produto, bem como as recomendações dos fabricantes. A escolha consciente e informada pode fazer toda a diferença na saúde do motor. Portanto, antes de investir em um aditivo, avalie suas necessidades e busque informações confiáveis.